Se vocês não me querem falar, eu vou pôr aqui música para mim. Pronto, então o que é que nós temos aqui? Como já falámos, tínhamos aqui este Inverted Fair Value Gap que o mercado teve aqui uma ótima reação e ganhou bastante força bullish. E depois de termos sacado toda esta liquidez daqui, ok? Agora temos sim bastante liquidez aqui na parte de cima. Vamos ver se o mercado ou continua a respeitar esta estrutura bearish ou então vai limpar no mínimo este topo que temos aqui e depois possivelmente este e este logo se verá, ok? Mas depois de já termos sacado aqui bastante liquidez interna e termos reagido a este inverted fair value gap e não termos continuado a cair, tivemos uma reversão. Ainda estamos dentro deste impulso bearish no diário, mas depois de termos vindo a esta zona, voltamos aqui a formar mais inverted fair value gap, ok? Aqui a mostrar grande força bullish, a deixar aqui esta vela diária com este imbalance enorme por mitigar, a mostrarmos força bullish a entrar no comando. Agora, num time frame de 4 horas, finalmente o mercado chegou aqui a esta zona que eu vos disse que o mercado viria mitigar. É a última zona que nos falta mitigar. Por isso, se o mercado for descer, eu acredito que seja desta zona. Ok? Se ele quebrar esta zona, muito provavelmente vem aqui e vem aqui, que temos aqui equal highs e temos aqui bastante liquidez por cima. Ok? Já sabem que não gosto muito de fazer análise a longo prazo, não sou um swing trader, mas neste momento o mercado só está-nos a mostrar força bearish, ok? Força bullish. Vejam bem o tamanho dos impulsos bullish em comparação com as correções sem força nenhuma, sem força nenhuma, e logo após a correção temos fortes movimentos bullish, e hoje após esta correção também tivemos esta velinha aqui de 4 horas. No entanto, o mercado hoje ficou aqui dentro do previous day high e previous day low, não quebrou para nenhum dos lados, mas viemos novamente a preencher aqui esta zona com imbalance de 4 horas, que era a nossa zona de demand. Anda Filipe, como é que estamos? A preencher aqui esta zona de demand de 4 horas que tínhamos deixado aqui um imbalance super forte. Antes desta zona de 4 horas acabámos por formar também bastante liquidez, foi esta liquidez aqui que o mercado veio capturar e agora temos aqui bastante liquidez por baixo e por isso é que eu hoje estava à procura de vendas, mas o mercado continua a reagir e a mostrar força bullish. Mesmo assim, hoje deu aquela oportunidade de vendas e depois deu uma oportunidade ainda melhor de compras, que já vos vou explicar ambas as oportunidades. Então, tínhamos aqui a análise feita de higher time frames, até aqui tínhamos tudo, de tudo a apontar em higher time frames, tudo a apontar diário, estamos bearish e zonas de supply, 4 horas estamos com força bullish. No entanto, eu procurei vendas, tínhamos aqui este, esta estrutura bullish, ok? O mercado sempre aqui a respeitar estas zonas super bem. E então, depois de ele ter vindo preencher este imbalance de 4 horas,
comecei a diminuir aqui o time frame e vi que depois do mercado mitigar esta zona de supply de 4 horas, começou-me a dar um price action bearish, no entanto, a deixar bastante liquidez aqui em cima e não mostrar força bearish. Então, aqui, a partir do momento que na sessão de Londres tivemos impulso, correção, impulso, correção, impulso, manipulação, início da sessão de Londres, manipulação dos topos da Ásia e depois tivemos o mercado a ir em direção aos fundos da Ásia. Então, a partir do momento que o mercado me faz este movimento, eu estava à procura de vendas, porque normalmente quando ele manipula para baixo, continua o resto do dia a descer. Se bem que hoje fez os dois movimentos contrários. Na sessão de Londres manipulou o topo da Ásia e o fundo da Ásia. Na sessão de Nova Iorque manipulou o fundo de Londres e o topo de Londres. Não é muito comum de acontecer assim tanto ping-pong, mas hoje aconteceu. E em Londres poderíamos ter vendido aqui, logo no início da sessão de Londres, depois de manipularmos o topo. E na sessão, a trade que nós entramos, vou-vos explicar que foi depois de o mercado manipular aqui o fundo de Londres. Toda a gente começou a entrar aqui em compras. Houve aqui um breakout structure a 1 minuto e toda a gente começou a entrar em compras. E então aquilo que eu vi foi simplesmente o mercado a fazer aqui um falso breakout structure nesta zona, só para vir buscar liquidez que havia aqui. Tínhamos aqui zonas de imbalance mais em cima e que eu achei logo estranho o mercado não ter vindo mitigar aqui estas zonas mais em cima. Tínhamos aqui a zona de 1 hora por mitigar, que era esta aqui, e o mercado não veio mitigar a zona e antes de chegar à zona ele deu-me a minha confirmação. E foi aí que, assim que ele deu a confirmação, eu mandei-vos uma seta para baixo, que foi quando, depois de ele vir sacar esta liquidez, quando ele me dá este breakout structure, ok, ele já me está a dar a confirmação que vai continuar a descer, com o target nestes stop losses que estão aqui, de toda a gente que entrou em compras na sessão de Londres. Ok? Toda a gente que entrou em compras aqui na sessão de Londres, depois de manipular o low da Ásia, tem o stop loss aqui em baixo. Então, se o stop loss está aqui em baixo, é aqui que vai ser o nosso take profit. E assim que eu vi este breakout structure, esta zona de supply, entrei em vendas, algures aqui. Stop loss, dei aqui um pouco de margem porque o mercado tinha deixado equal highs e tínhamos esta zona de cima por mitigar. E por isso é que depois o mercado acabou por subir, porque ele nunca tira esta liquidez, não acabou por formar aqui mais liquidez. Então, assim que ele saca aqui os fundos de Londres, eu acabei por sair no 1 para 2. Esta foi a análise que eu dei, esta foi a razão pela qual entrei nesta trade e o que o mercado fez depois foi, depois de termos liquidado os buyers daqui da sessão de Londres, toda a gente que tinha vendido na sessão de Londres ou estava aqui em vendas como eu, ou então estava aqui em vendas depois do preço. Porque é que isto apareceu outra vez? Ou então estava aqui em vendas depois do preço manipular o topo da Ásia com os stop losses aqui em cima. Então, se o mercado já tinha aqui manipulado os buyers, tirado os buyers do mercado, agora teria de tirar estes equal highs e estes equal highs que eram os sellers que havia da sessão de Londres. E foi exatamente isso que o preço fez. Chegou o início da sessão de Nova Iorque, o mercado manipula o low de Londres das 10h30 da manhã, dentro da nossa zona de 4 horas de demand, não mostra não mostra grande força bearish, porque na sessão de Londres tivemos o mercado a descer 20 pips, ok? Tudo já estava mitigado, menos esta zona que nós tínhamos aqui que eu vos marquei. Então 20 pips para a sessão de Londres não nos mostra força bearish e o mercado continua a fazer este tipo de price action com impulsos e correções, deixando liquidez. Até que depois de manipular o fundo de Londres, deu-nos aqui a nossa confirmação.
Ok? Vou tirar aqui para vocês conseguirem ver. Aqui, exatamente, um breakout structure, nova zona de demand e aqui tínhamos uma entrada perfeita. Eu estava a ver vendas e já tinha saído da minha trade e essa era a minha análise inicial. Não estava de olho em compras, mas a força do mercado era bullish, principalmente nos time frames maiores. Um, e então esta trade teria sido a trade do dia, sem dúvida. E em vez de ter ido buscar aqui um 1 para 2, devíamos ter ido buscar aqui take profit no topo de Londres, que é onde estão os stop losses, 1 para 9. Ok? Tínhamos vindo buscar aqui 1 para 9 só com esta ideologia sempre que eu vos passo. Manipulação do fundo de Londres, confirmação, liquidez do dia está toda aqui por cima. Tínhamos o topo de Londres aqui das 8 da manhã, toda a gente entrou aqui em vendas porque manipulou o topo da Ásia. Aqui tínhamos equal highs, aqui também acabou por formar equal highs. Tirámos os buyers do mercado, então manipulámos para baixo para fazermos um movimento real para cima. E aconteceu o mesmo tanto na sessão de Londres quanto na sessão de Nova Iorque. Hoje foi mesmo aqui um ping-pong que dava para apanhar compras e vendas em simultâneos, para quem opera muito, mas eu não sou esse tipo de trader. Nem vos aconselho a ser, a não ser que sejam, que o façam em contas diferentes, mas a vossa mente nunca vai estar na mesma, com a mesma consciência e com o mesmo foco se vocês passarem mais do que 2 horas a olhar para um gráfico. Por isso é que eu hoje em dia não opero mais do que 1 hora. Eu chego ao computador por volta do meio-dia e meio, 1 da tarde, faço a minha análise, entro na minha trade e por volta das 3 da tarde, na maioria dos dias, no máximo já estou fora do mercado. Hoje entrei aqui nesta trade à 1 e às 2h30, 2h15 já estava fora. Então tive 1 hora dentro de uma trade, dia feito e saltamos fora. Mas esta aqui, sem dúvida, que foi a trade do dia, super clean, a favor da força de mercado e da tendência de higher time frame. Manipulámos o fundo de Londres, breakout structure a 3 minutos, com força, deixando o imbalance em nova zona de demand, entrada na zona de demand ou logo no breakout structure para não perderem a entrada como quiserem. Tanto uma como a outra tinham 1 para 5 ou 1 para 9. Ok, tínhamos aqui oportunidades tops. Para quem apanhou aqui a venda, conseguiu fazer também. Aqui também dava para fazer uma percentagem porreira. Eu é que quis deixar o stop loss um pouco mais acima porque tínhamos deixado equal highs e porque tínhamos uma zona em cima por mitigar, que era esta aqui que eu tenho desenhado. E por isso é que eu não coloquei o stop loss. Esta era a minha zona de supply. Eu já só consegui entrar um bocadinho mais em baixo, mas se tivéssemos entrado na zona e o stop loss acima da zona, tal e qual como faríamos nesta aqui, take profit, fundo de Londres, que temos aqui o que também equal lows, e dava para vir buscar aqui também um para 5. Ok? Agora, uma das coisas que vocês têm sempre de esperar em qualquer trade é a confirmação. Vocês nunca me vão ver entrar numa trade aqui sem esta confirmação, que é preço, sacar liquidez. Aqui tinha sacado liquidez e eu vi isto como um false break-off structure porque tínhamos aqui mais liquidez em baixo e isto era o low de Londres. Então, aqui deu-me confirmação, zona de supply, vendas, até ao low de Londres. Manipulou o low de Londres, deu-me confirmação, compras, até ao topo de Londres. Ok? Então, como o mercado estava bullish e quer continuar bullish porque está-nos a mostrar força bullish, ele primeiro manipulou os fundos de Londres e depois fez o movimento real para cima. Agora, se o mercado quer continuar bullish e ele na sessão de Londres está a subir, na sessão de Nova Iorque ele irá continuar a subir. Agora, se o mercado tiver bullish e o mercado na sessão de Londres estiver a descer, nós vamos ter a reversão do que aconteceu em Londres, que foi o que aconteceu no dia de hoje. No dia de ontem, o que nós tivemos foi Nova Iorque a continuar o que fez Londres. Porquê? Porque o mercado está bullish
O mercado estava bullish, a sessão de Londres subiu, então Nova Iorque também subiu. Mas o que é que o mercado fez antes de subir, antes de continuar a subir o movimento da sessão de Londres? Veio aqui sacar liquidez, que foi exatamente onde nós entramos. Ele tinha deixado esta liquidez, sacou liquidez, break of structure, inverted fair value gap, força bullish a entrar no mercado e entrei aqui em compras logo quando o mercado quebrou a 1 minuto. Ok? Então nós temos sempre estas duas opções para a sessão de Nova Iorque. Ou o mercado continua o que fez em Londres e nós esperamos uma sacada de liquidez para continuar o movimento, ou o mercado reverte tudo o que fez Londres, que foi o que aconteceu hoje. Tudo o que tínhamos em Londres tínhamos aqui em cima e tínhamos aqui em baixo. O mercado manipulou para baixo e agora vamos tirar toda a liquidez que tínhamos na parte de cima. Bom, e sem dúvida que reparem que o mercado teve aqui, por isso é que é muito importante e eu vos falo sempre na força do mercado. Onde é que está? Está aqui. Reparem, para o mercado descer 20 pips, foram preciso 6 horas. Ok? Vejam isto. Desde as 8 da manhã até às 2 da tarde são 6 horas. Para o mercado descer 20 pips. Agora vejam. Em 1 hora e 39 o mercado subiu 30 pips. Então façam isto como se fosse um risk reward. O esforço que o mercado teve de fazer foi 6 horas a tentar. Pensem desta forma. O preço precisou de 6 horas para conseguir mover 20 pips o preço para baixo e precisou apenas de 1 hora e 40 para mover 30 pips para cima. Então isto diz-nos logo qual é que é a força do mercado e quem é que está no comando. Ok? Então hoje tivemos aqui estas duas boas oportunidades. Ontem, o que é que nós tivemos? O mercado estava bullish, ok? Já tínhamos vindo mitigar aqui deste último impulso, já tínhamos vindo aqui mitigar todas as zonas de demand e de imbalance, ok? Depois de termos vindo mitigar esta zona, sessão de Londres, o que é que aconteceu na sessão de Londres? Isto é sempre aquilo que eu vou avaliar nos meus dias. Então, o mercado manipulou o topo da Ásia e não reverteu. Ele simplesmente veio buscar a maior parte da liquidez, foi liquidez interna, veio buscar o máximo de liquidez, não veio buscar o fundo, mas veio buscar o máximo de liquidez da seção da Ásia sem fazer um fundo mais baixo e continuar a seguir a sua tendência bullish. Então ele veio sacar aqui esta liquidez depois de manipular o topo e depois de sacar a liquidez voltou a fazer um topo mais alto. Então aqui, ok, a liquidez da Ásia já estava praticamente toda fora e isto dá-me logo direção, a direção bullish. E chega o início da minha sessão operativa e eu vejo que o preço na sessão de Londres, ou melhor, desde o início da sessão da Ásia, já se tinha movimentado 30 pips e sempre com força a criar zonas de imbalance. Tínhamos aqui esta zona de imbalance, ok? Imbalance significa que o preço está-se a movimentar com força porque está a criar desequilíbrios entre compradores e vendedores, é isso que é um imbalance. E tínhamos aqui este imbalance. Foi exatamente a zona que eu vos deixei para vocês entrarem em compras e onde eu entrei. E esta zona era a mais forte porque tínhamos aqui, era a mais próxima do preço e estava o preço a formar aqui liquidez antes da nossa zona. Então aqui eu já tinha a minha direção e o que é que nós tínhamos aqui também? Tínhamos isto que era o previous day high e tínhamos aqui liquidez. Então agora já tenho a direção para o meu dia, a única coisa que eu preciso de esperar é as minhas confirmações. A partir do momento que vocês têm a direção, o que é que eu vou esperar? Então, se Nova York
quero continuar o que Londres fez, eu vou esperar alguma sacada de liquidez e que me confirme. Então, esta sacada de liquidez que muitas pessoas viram como um breakout structure, foi um falso breakout structure, ok? E começam a vender algures nesta zona de supply, ok? Isto para mim foi um inducement, foi uma sacada de liquidez, um falso breakout structure, e o que me confirma isso é que este breakout structure foi apenas para sacar estes equal lows, para vir preencher este imbalance que estava aqui por preencher, e este imbalance tinha confluência com 15 minutos. Uh, Perdi-me aqui. Este imbalance tinha confluência com 15 minutos, 30 minutos, vejam a perfeição. Vou tirar isto para vocês conseguirem ver. Reparem, este imbalance, estão a ver aqui? Isto acaba por ser uma zona de demand. Imbalance de 15 minutos, imbalance de 30 minutos e era a única zona com imbalance. Reparem, tudo aqui para trás, todas as zonas já estavam mitigadas. Não havia nenhuma zona por preencher. O último imbalance do dia que havia era este. Uma hora também. Não havia mais nada aqui atrás por preencher e tínhamos este imbalance aqui a uma hora. Era a única zona que faltava por preencher e por equilibrar no preço. E por isso é que vocês viram, depois do mercado fazer isto, este disparo enorme a vir buscar toda esta liquidez aqui. E como é que nós entramos aqui nesta trade? Vou já dizer. Depois do mercado chegar à minha zona e sacar a liquidez, a única coisa que eu tenho de esperar é ou breakout structure, ou inverted fair value gap, ou as duas coisas. Então eu vejo aqui imbalance para baixo, imbalance forte para cima. Assim que ele começa aqui a quebrar estes topos, eu entrei logo direto porque vi ele a quebrar com muita força. Stop loss aqui em baixo, 5 pips, e o take profit coloquei alguns aqui acima destes equal highs. Aqui. Foi 1 para 3. Dava mais um bocadinho. Pronto, e aqui esta foi a operação para o dia. Se tivessem colocado o take profit no previous day high, tínhamos aqui 1 para 3,5 praticamente. Pronto, eu sei que fechei aqui nesta zona. Queria assegurar lucros. E o mercado depois acabou por subir muito mais. Então, hoje, análise correta, o mercado fez exatamente o movimento que eu estava à espera, com uma seta que eu vos desenhei. Ontem, deixei-vos esta seta, exatamente desta zona aqui que estamos agora a falar, ou o preço poder vir aqui mais em baixo, mas esta era a zona que eu estava aqui, vejo sempre este retângulo, era a zona que eu estava de olho, e com uma seta para cima até ao previous day high, que era o target, então vocês poderiam ter feito aqui, este era o target da seta, poderiam ter feito aqui 1 para 3, ok? E depois de eu deixar este movimento da minha zona, que é esta, o preço reagiu perfeitamente e fez o movimento. Terça-feira, análise correta. Segunda-feira, segunda-feira não operei. Deixei-vos uma seta para cima, mas depois disse que o mercado não estava em boas condições, não estava a gostar do price action que o preço estava a fazer. Tinha deixado aqui muita liquidez por baixo, muitos pontos consecutivos mais altos, então isto deixa-me aqui uma liquidez e ele acabou, antes de continuar a subir, por vir tirar toda essa liquidez por primeiro e só depois então continuar a subir. Segunda-feira não operei e disse-vos também que iria ficar de fora.
Está exatamente. Deixei-vos esta seta. Depois disso, vou ficar de fora hoje. O mercado não mostra boa oportunidade. Esta é a minha análise. Nada mudou, mas não parece um bom dia para colocar trade. Agora, e há de saber identificar também quando é que são estes dias, porque eles acontecem. Por isso, terça e quarta, take profit e a análise a bater super certinha. Agora, aquilo que eu vejo, vamos ver se o mercado vai. Se o mercado vai respeitar esta zona de demand ou se vai respeitar esta zona de supply. Ok? Estamos aqui neste momento de indecisão. Ou o mercado respeita esta zona e continuamos a subir e provavelmente podemos vir aqui limpar esta zona de supply, ou então o mercado respeita esta zona e a partir daqui vem no mínimo a esta liquidez que nós temos aqui. Neste momento não vos consigo dizer nem dar uma análise, porque isto não é horário para entrar. Ahm, Aquilo que eu veria para entrar em vendas foi aquilo que eu vos disse. Vamos ver se o mercado aguenta aqui e continua a subir ou se ele vem cá mais abaixo. Amanhã também, dependendo do que acontecer na sessão de Londres, já consigo ter mais uma percepção melhor para onde é que o mercado se quer movimentar. Neste momento não vejo nada claro para dizer que o mercado vai continuar a subir ou que vai continuar a descer. Por isso vou só esperar pelo dia de amanhã para ver que confirmações é que o preço nos dá. Neste momento a força continua bullish, ok? Isso não há dúvidas, mas também o mercado pode ter vindo só aqui se ele realmente quiser descer desta zona que nós temos aqui marcada e respeitar a análise que eu vos mandei hoje em vídeo, ele pode ter vindo aqui mitigar esta zona, que esta zona para mim não me diz nada porque não fez nada no preço, ok? Esta zona de demand sim, quebrou a estrutura, a minha estrutura, impulso, correção, impulso. Esta zona sim quebrou a estrutura. Agora, esta zona não fez nada no preço, então é uma zona praticamente irrelevante e que provavelmente eu acho mais provável o preço continuar a subir, mas não gosto de me precipitar e prefiro esperar por amanhã e ver que confirmações é que nos dá. Já sabem que se o preço continuar a subir, ele vai usar como target esta zona de supply e depois isto aqui. Se ele for descer, as nossas próximas zonas de target vai ser este primeiro low aqui. Ok? E é isto sempre que vocês têm de vos focar, se focar, identificarem os fundos, ou os topos, ou as zonas de demand, ou as zonas de supply que vão ser atacadas, porque uma delas tem de ir à vida. Ok? Se os compradores continuarem no comando, quem vai à vida é a zona de supply. Se os vendedores entrarem agora no comando, quem vai à vida é a zona de demand. Porquê? Porque os vendedores vão estar mais fortes que os compradores, ou vice-versa, os compradores vão estar mais fortes que os vendedores. Já sabem que isto é um jogo todos os dias de compradores contra vendedores e quem tem mais ordens, quem tem mais liquidez, é quem vai fazer o mercado movimentar-se para cima ou para baixo. Ok? E por isso é que nós temos de identificar quem é que está no comando, qual é que é a força do mercado, para nós irmos a favor de quem está a ganhar. Porque se o Porto está em primeiro e for jogar contra o último, vocês vão apostar no Porto com toda a certeza. Então, se aqui o mercado está a subir há 4 ou 5 dias seguidos e a mostrar muita força bullish, vocês têm de apostar nos compradores. Esta é a melhor ideologia que vocês podem fazer. E por isso é que a melhor coisa, e algo que eu utilizo muito sempre nas minhas análises, é identificar a força do mercado, o que é que o mercado fez nas sessões anteriores e no dia anterior, para eu me conseguir posicionar e depois apanho o movimento da ação de Nova Iorque, 20 a 30 pips, 15, 20 pips, saio do mercado e amanhã é outro dia.
e este é o meu estilo de trading e é assim que funciona para mim. E opero 1 a 2 horas por dia, tenho o meu dia feito, o resto do dia não me interessa o que é que o preço fez, eu só olho para o mercado na hora em que eu vou operar, não olho nem antes nem depois, só para fazer o meu journaling, e não me interessa o que é que o preço vai agora fazer durante a noite, nem amanhã durante de manhã, eu nunca olho para o gráfico, só olho para o gráfico ao meio-dia e meio, ou entre o meio-dia e meio e 1 da tarde, que é quando eu me sento aqui no computador e começo a operar. À noite é para dormir, de manhã é para ir ao ginásio fazer a minha rotina e na hora de trabalhar é que eu estou aqui 100% focado. Agora digam-me aí no chat, malta, se têm alguma dúvida, se querem esclarecer alguma coisa para eu saber se vou abrir aí nova sala ou se ficamos por aqui, que esta sala vai fechar em menos de 1 minuto. Bom, Matheus, eu só queria ver aí a questão do horário das sessões, que isto o horário mudou. Yeah. E Vens a este site aqui, Forex Trading Hours, e este site nunca te ficas com dúvida. Ele está-te sempre atualizado. Qual é que é o horário da sessão? Estás a ver? Sydney temos aqui das 11 até às 5. Londres temos das 8 até às 4h30. E Nova York temos aqui das 2h30 até às 9 da noite. Então este site nunca se vai